Bom dia, meu amado irmão, minha querida irmã. Nesta nova manhã, eu acolho você em espírito de fé e de esperança e te abençoo em nome de Jesus. Respira fundo, aquieta o coração, permita que, por alguns minutos, todas as vozes de preocupação e de ansiedade se calem para que você possa ouvir a voz do Pai. Você não chegou aqui por acaso, não foi uma coincidência, entre tantas coisas, que você poderia estar fazendo agora. O Espírito Santo te trouxe até este momento. O Senhor preparou esta oração como um encontro pessoal com você, para falar ao seu coração, para renovar as suas forças e ajustar, com amor, a direção dos seus passos. Nesta manhã, a palavra que ilumina nossa oração vem do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, onde Jesus nos diz: Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Pai amado, diante dessa palavra, nós nos colocamos em Tua presença com reverência e confiança. Quantas vezes, Senhor, nós invertemos as prioridades, corremos atrás de tantas coisas, de tantas preocupações, e deixamos o Teu reino em segundo plano. Hoje, nesta manhã, queremos fazer um movimento diferente. Queremos começar o dia colocando o Teu reino e a Tua vontade em primeiro lugar, antes das nossas listas, antes dos nossos medos, antes até mesmo dos nossos planos. Meu irmão, minha irmã, enquanto você escuta esta oração, imagine o Pai te olhando com ternura e te dizendo ao coração: se você confiar em mim, se você colocar o meu reino no centro, eu cuidarei de tudo aquilo que pesa sobre você. E assim, Senhor, nós levantamos o nosso olhar para Ti e consagramos este dia inteiro à Tua presença. Senhor nosso Deus, Pai de bondade e de luz, nós Te agradecemos por este amanhecer. Obrigado pelo dom da vida, pelo sopro que entra e sai dos nossos pulmões, pelo simples fato de estarmos aqui, vivos, respirando, capazes de recomeçar. Obrigado pelo teto que nos abriga, pela cama em que descansamos, pela água que bebemos, pelo alimento que já comemos, ou ainda vamos comer. Obrigado por cada pequeno detalhe que tantas vezes passa despercebido. Um sorriso, uma mensagem, um abraço, uma porta que se abre, um livramento que nem percebemos. Pai, ensina-nos a reconhecer que tudo vem de Ti, que nada é pequeno demais para o Teu cuidado, que a Tua misericórdia nos envolve desde o primeiro momento em que abrimos os olhos. Nós queremos começar este dia não com queixas, mas com gratidão, não com murmuração, mas com louvor. Que a nossa alma repita, junto com o salmista: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Que a gratidão seja o solo onde a nossa fé cresce e floresce. Pai amado, nós também reconhecemos que tantas vezes nos deixamos dominar pela preocupação. Olhamos para as contas, para os prazos, para os problemas, e o nosso coração se aperta. Esquecemos que Tu cuidas das aves do céu e vestes os lírios do campo com beleza. Esquecemos que Tu és um Pai presente, que nunca abandona os seus filhos. Hoje, diante da palavra de Jesus, nós declaramos que queremos confiar mais e temer menos. Queremos buscar primeiro o Teu reino, Pai, e descansar na Tua promessa de que todas as outras coisas nos serão acrescentadas no tempo certo. Ajuda-nos a entregar o amanhã em Tuas mãos e a viver este dia, estas horas, este momento, com fé renovada. Colocamos diante de Ti, Senhor, todo o nosso ser. Apresentamos o nosso coração, nossa mente, nossas emoções, nossas lembranças, nossos traumas, nossos sonhos e feridas. Pai, dá-nos um coração novo nesta manhã. Arranca de dentro de nós a dureza, o orgulho, o ressentimento, a frieza espiritual. Molda-nos como o oleiro que trabalha o barro com paciência. Se for preciso recomeçar,
que seja recomeçando nas tuas mãos, que a tua luz entre em áreas da nossa vida onde ainda existem sombras, pecados escondidos, medos não confessados, dores não tratadas. Onde houver culpa, derrama o teu perdão. Onde houver ferida, derrama o teu bálsamo de cura. Onde houver confusão, derrama clareza e direção. Espírito Santo, sopra sobre nós. Vem sobre este meu irmão, esta minha irmã, em cada detalhe da sua história. Que ele, que ela, não se sintam sozinhos, mas acolhidos e guardados por ti. Pai querido, nesta oração, nós também te apresentamos as nossas famílias. Colocamos diante do teu trono aqueles que amamos, aqueles com quem convivemos, aqueles que muitas vezes nos fazem sorrir e outras tantas vezes nos fazem chorar. Visita, Senhor, nossos lares, entra em cada cômodo, passa por cada ambiente, santifica as paredes, as portas, as camas, a mesa. Que a nossa casa seja um lugar de paz, de respeito, de diálogo, de perdão. Que a tua presença seja a atmosfera do nosso lar. Pai, abençoa os casamentos, fortalece os laços entre marido e esposa, cura feridas, desfaz mal-entendidos, derruba muros de orgulho, quebra cadeias de frieza e indiferença. Ensina-nos a amar com paciência, a ouvir antes de responder, a abençoar em vez de acusar. Derrama o teu amor sobre cada relacionamento familiar. Pai, nós te apresentamos também os filhos, os netos, os jovens da nossa casa. Cobre-os com o teu manto de proteção. Livra-os de más companhias, de influências destrutivas, de vícios, de armadilhas do inimigo. Guarda-os na escola, no trabalho, nas ruas, nas redes sociais. Que eles cresçam em sabedoria, estatura e graça, diante de ti e diante das pessoas, assim como Jesus cresceu. Que cada filho, cada filha, encontre em ti o melhor amigo, o melhor conselheiro, o melhor pastor. Senhor, nós te apresentamos ainda a nossa vida profissional. Tu sabes, Pai, o quanto o trabalho é importante para a nossa dignidade, para o sustento da casa, para a organização do nosso dia. Abençoa o nosso emprego, os colegas, os chefes. Abençoa tudo aquilo que fazemos com as nossas mãos. Que sejamos honestos, dedicados, respeitosos, e que o nosso testemunho fale de ti, mesmo quando não falamos o teu nome com os lábios. Para aqueles que estão em um ambiente de trabalho difícil, com injustiça, perseguição ou desânimo, dá graça, paciência e sabedoria. Abre portas onde humanamente parece não haver saída. E Pai, eu te peço de modo especial por aqueles que estão desempregados, que têm buscado oportunidades, entregue currículos, feito entrevistas e muitas vezes voltam para casa com o coração pesado. Tu os conheces pelo nome, sabes do aperto no peito quando veem as contas chegando, o olhar preocupado dos filhos, a sensação de incapacidade. Pai, em nome de Jesus, abre uma porta de emprego para este teu filho, para esta tua filha. Conduze-os ao lugar certo, com as pessoas certas, no tempo certo. Que não falte o pão sobre a mesa, que não falte o essencial, que não falte dignidade. Nós cremos que tu és Jeová Jiré, o Deus da provisão, e por isso confiamos que tu cuidarás de cada necessidade. Pai querido, colocamos agora diante de ti as enfermidades, tanto as que os médicos já diagnosticaram, como aquelas que ainda nem conseguimos explicar. Tu conheces cada órgão, cada célula, cada sistema do nosso corpo. Tu sabes onde há inflamação, onde há tumor, onde há fraqueza, onde há desequilíbrios. Senhor, em nome de Jesus, estende a tua mão de cura sobre aquele que está doente. Restaura ossos cansados,
fortalece músculos enfraquecidos, regula a pressão, purifica o sangue, desfaz infecções, acalma o coração acelerado. Onde médicos disseram que não há mais o que fazer, que a tua palavra traga nova esperança. Como está escrito, pelas feridas de Jesus nós fomos sarados. Que esta verdade se torne realidade hoje na vida deste meu irmão, desta minha irmã. Visita, Senhor, os hospitais, as unidades de terapia intensiva, os quartos de quem está acamado dentro de casa. Leva consolo, leva alívio, leva coragem para enfrentar o tratamento e, se assim for da tua vontade, realiza milagres que a medicina não pode explicar, para a glória do teu nome. E, Pai, nós te pedimos também por cura interior. Há corações sangrando por dentro, feridos por palavras duras, por rejeições, por abandonos, por traições, por perdas. Há memórias que ainda doem como se tivessem acontecido ontem. Há pessoas que dormem e acordam com a mesma angústia. Senhor, entra nesses lugares profundos da alma. Abraça quem está quebrado por dentro. Recolhe as lágrimas derramadas no travesseiro. Transforma a noite de choro em manhã de alegria. Que o teu Espírito Santo traga consolo, traga reconciliação com a própria história, traga capacidade de se levantar mais uma vez. Onde antes havia desesperança, que agora haja expectativa em relação ao futuro. Onde antes havia apenas desânimo, que agora haja desejo de viver e recomeçar. Pai, ensina-nos a interceder uns pelos outros. Não queremos viver fechados em nossas próprias necessidades. Dá-nos um coração sensível, que se importa, que pergunta, que escuta, que carrega em oração os fardos dos irmãos. Que não sejamos tão ocupados a ponto de não perceber a dor de quem está ao nosso lado. Usa-nos como pontes entre o céu e a terra, como instrumentos de paz, de consolo, de reconciliação. Que as nossas palavras, sejam ditas em voz alta ou em silêncio, alcancem aqueles que se sentem sozinhos, esquecidos, sem direção. Lembra-nos sempre de que, quando 2 ou 3 se unem em teu nome, tu estás presente no meio deles. Pai de amor, nós clamamos também por sabedoria. A tua palavra diz que a sabedoria é mais preciosa do que o ouro e mais valiosa do que qualquer bem material. Quantas decisões precisamos tomar ao longo deste dia? Palavras a dizer, respostas a dar, caminhos a escolher, convites a aceitar ou recusar. Dá-nos o discernimento que vem do teu Espírito. Ensina-nos a saber quando falar e quando silenciar, quando avançar e quando esperar, quando abraçar e quando deixar ir. Que a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que todo conselho que chegue até nós seja colocado diante de ti e filtrado à luz da verdade. Que a tua vontade seja o nosso norte, o nosso critério, a nossa segurança. Senhor, fortalece a nossa fé neste novo dia. Quantas vezes olhamos para as circunstâncias e sentimos o coração tremer. Mas hoje, lembrando de Abraão, que creu contra toda esperança, nós pedimos, aumenta a nossa fé. Que mesmo quando os nossos olhos não enxergarem a solução, o nosso espírito continue confiando em ti. Que mesmo quando os ventos sopraram contrários, continuemos firmes como casa construída sobre a rocha. Livra-nos da incredulidade que enfraquece, da dúvida que paralisa, do medo que nos impede de dar passos de obediência. Que possamos olhar para cada situação e dizer, eu sei em quem tenho crido. Que a nossa fé não dependa de sentimentos, mas da tua fidelidade que não muda. Que mesmo no deserto, tenhamos fé para esperar o maná. Que mesmo na escassez, tenhamos fé para semear. Que mesmo diante de gigantes, tenhamos fé para lutar, certos de que tu vais à nossa frente. Pai, derrama sobre nós a paz
que excede todo entendimento. Aquela paz que não se apoia nas circunstâncias, mas na certeza da tua presença constante, que mesmo em meio a conflitos, barulhos, prazos, incertezas, haja dentro de nós um lugar de descanso, onde a tua voz é maior do que qualquer tempestade. Ensina-nos a aquietar a alma, a respirar fundo e a lembrar que tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Que não sejamos dominados pela ansiedade, mas guiados pela serenidade que vem do céu. Que possamos ser portadores de paz nos lugares por onde passarmos, em casa, no trabalho, no trânsito, nas filas, nas conversas. Que, onde houver irritação, nossa atitude seja de mansidão. Onde houver briga, sejamos construtores de pontes. Que a nossa vida seja um reflexo do Príncipe da Paz que habita em nós. Pai amado, dá-nos também contentamento em toda e qualquer situação. Livra-nos da armadilha da comparação, do hábito de olhar para a vida dos outros e achar que a nossa é menor, menos abençoada. Abre os nossos olhos para enxergar os milagres diários que já recebemos. Que aprendamos a celebrar as pequenas vitórias, os passos discretos, os processos lentos. Que a nossa alegria esteja em Ti e não nas coisas materiais. Ensina-nos a dizer, como o apóstolo: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Que sejamos gratos mesmo quando não entendemos tudo. Que sejamos fiéis mesmo quando ainda não vemos o resultado. Pai, revela-nos o propósito pelo qual fomos criados. Não queremos viver como quem corre sem direção, como quem passa pela vida apenas sobrevivendo. Queremos viver como filhos e filhas que têm um chamado, uma missão, um sentido. Mostra-nos quais são os dons, os talentos, as capacidades que Tu colocaste em nós. Ajuda-nos a colocá-los a serviço do Teu reino, para abençoar outras pessoas, e não apenas para a nossa própria promoção. Que não vivamos para agradar aos homens, mas para Te glorificar em tudo. Que cada dia vivido nos aproxime mais do destino que traçaste para nós. Que não desperdicemos tempo com o que é vão, com o que é vazio, com o que não alimenta o espírito. Conduze-nos a uma vida frutífera, Pai, em que cada gesto, cada palavra, cada decisão produza algo bom, eterno, que permanece. Senhor, ensina-nos o domínio próprio. Quantas vezes respondemos por impulso, agimos movidos pela raiva, pela ferida, pela emoção descontrolada. Queremos, nesta manhã, pedir a graça de governar nossas emoções, em vez de sermos escravos delas. Dá-nos sabedoria para controlar a língua, para não ferir com palavras, para não responder na mesma moeda. Dá-nos humildade para reconhecer quando erramos e coragem para pedir perdão. Dá-nos firmeza para dizer não às tentações, para fechar a porta ao pecado, para resistir às propostas que nos afastam de Ti. Que nossas atitudes não sejam reflexo do mundo, mas do céu. Que nossas palavras sejam temperadas com graça e que nosso pensamento esteja cativo a Cristo. Mesmo em meio à provocação, ajuda-nos a conservar a mansidão. Pai, ajuda-nos também a perdoar. Nós lembramos que fomos perdoados por Ti, que a cruz de Jesus é a prova de um perdão total, radical e imerecido. E se fomos perdoados, somos chamados a perdoar também. Sabemos que muitas vezes isso dói, parece injusto, parece que a outra pessoa está saindo ilesa, mas Tu nos convidas a soltar as correntes da mágoa para que o nosso coração seja livre. Ensina-nos a liberar perdão, a abençoar quem nos feriu, a orar por quem nos ofendeu, a entregar em Tuas mãos aqueles que nos machucaram. Que o perdão seja uma ponte entre a nossa dor e a Tua paz. Que, ao perdoarmos, sejamos curados e nos tornemos mais parecidos com Jesus, que na cruz disse: Pai, perdoa-lhes.
Dá-nos, Senhor, coragem para renunciar a tudo o que nos afasta de Ti. Que não sejamos apegados ao que é passageiro, que não coloquemos nossa segurança em coisas que podem ser tiradas de nós de um dia para o outro. Ensina-nos a dizer não à vaidade, ao orgulho, à soberba, à mentira, à desonestidade, à impureza. Que o nosso sim para Ti seja firme, constante, sincero. Que possamos carregar a nossa cruz com amor e seguir os passos de Jesus, sem vergonha do Evangelho, sabendo que Ele é poder de Deus para salvar. Que cada renúncia seja uma oferta de amor, que cada sacrifício seja um passo mais perto do Teu coração. Pai, renova em nós a alegria do Teu Espírito, que mesmo em meio às batalhas, o brilho nos nossos olhos não se apague, que a nossa alma não perca a capacidade de sorrir, de agradecer, de celebrar. Consagramos a Ti, Senhor, a nossa mente, que os nossos pensamentos sejam alinhados com a Tua verdade, que não abriguemos ideias de derrota, de autodesprezo, de orgulho, de impureza, que aquilo que passa pela nossa mente seja filtrado pela Tua palavra. Como está escrito em Romanos, capítulo 12, queremos ser transformados pela renovação do nosso entendimento, para experimentar qual é a Tua vontade, boa, perfeita e agradável. Derruba, Senhor, toda imaginação altiva que se levanta contra o conhecimento de Deus. Tira da nossa mente a confusão, a mentira, o engano. Enche-nos com a paz de Cristo, que guarda o coração e a mente. Restaura, Pai, a nossa esperança, em tempos de notícias difíceis, de crises, de mudanças repentinas. É tão fácil sentir o coração cansado, mas Tu és o Deus da esperança, aquele que nos chama a olhar além do que é visível. Ajuda-nos a crer que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que mesmo quando tudo parece parado, Tu estás trabalhando nos bastidores da nossa história. Que nenhuma promessa Tua volte vazia. Que a alegria que vem de Ti seja a nossa força. Que sejamos pessoas que espalham ânimo, coragem e esperança, mesmo quando o cenário ao redor é sombrio. Que a nossa alegria não seja superficial, mas profunda, enraizada na certeza de que somos amados, salvos e guardados por Ti. Que o fruto do Espírito floresça em nós a cada dia. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ensina-nos a depender completamente de Ti, Senhor. Que não coloquemos nossa confiança nas riquezas, nas conexões humanas, nas habilidades pessoais, mas em Ti, que és a nossa rocha e o nosso refúgio. Que cada passo dado ao longo deste dia seja acompanhado da consciência de que Tu estás conosco. Se os recursos forem poucos, que a nossa confiança seja grande. Se os recursos forem muitos, que o nosso coração permaneça humilde e agradecido. Que possamos dizer: se o Senhor não for conosco, não queremos seguir adiante. Planta-nos em Ti, como árvores junto a rios de águas, que mesmo no tempo de seca, continuam verdes e frutíferas. Guarda-nos, Pai, da distração espiritual. O mundo nos chama o tempo todo. São vozes, notificações, compromissos, urgências. É tão fácil trocar o secreto pela superfície, o íntimo pelo automático, o sagrado pelo corrido. Ajuda-nos a colocar o tempo contigo como prioridade e não como sobra. Dá-nos fome da Tua palavra, sede da Tua presença, desejo de Te buscar de coração inteiro e não por obrigação. Que não vivamos de experiências antigas, mas que tenhamos sempre encontros novos contigo.
que sejamos como árvores plantadas junto a ribeiros, que meditam na tua lei de dia e de noite, encontrando ali força, direção e consolo. Consagramos a ti, Senhor, a nossa mente, que os nossos pensamentos sejam alinhados com a tua verdade, que não abriguemos ideias de derrota, de autodesprezo, de orgulho, de impureza, que aquilo que passa pela nossa mente seja filtrado pela tua palavra. Como está escrito em Romanos capítulo 12, queremos ser transformados pela renovação do nosso entendimento, para experimentar qual é a tua vontade, boa, perfeita e agradável. Derruba, Senhor, toda imaginação altiva que se levanta contra o conhecimento de Deus. Tira da nossa mente a confusão, a mentira, o engano. Enche-nos com a paz de Cristo, que guarda o coração e a mente. Restaura, Pai, a nossa esperança. Em tempos de notícias difíceis, de crises, de mudanças repentinas, é tão fácil sentir o coração cansado. Mas Tu és o Deus da esperança, aquele que nos chama a olhar além do que é visível. Ajuda-nos a crer que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que mesmo quando tudo parece parado, Tu estás trabalhando nos bastidores da nossa história. Que nenhuma promessa Tua volte vazia. Que a nossa esperança permaneça firme até que tudo se cumpra. Que, em vez de expectativas baseadas em pessoas, tenhamos expectativa em relação a Ti. Senhor, une os nossos corações, como igreja, como povo Teu. Que não sejamos divididos por opiniões, por aparências, por vaidades. Ensina-nos a viver em comunhão, a celebrar os dons uns dos outros, a caminhar lado a lado como irmãos e irmãs que seguem o mesmo Senhor. Que a unidade que Jesus pediu na sua oração se manifeste em nós, superando todo espírito de competição, de ciúme, de comparação. Que sejamos um só corpo, com muitos membros, cada um com sua função, todos para a Tua glória. Ajuda-nos a perdoar uns aos outros, a escutar, a acolher, a servir. Que a nossa unidade seja um sinal vivo para o mundo de que Tu realmente vives em nós. Pai, enche-nos do Teu santo temor, não um medo que afasta, mas uma reverência que aproxima, que nos faz caminhar com responsabilidade espiritual, que estejamos conscientes da Tua santidade, atentos ao peso da Tua presença, respeitosos diante do valor do Teu nome. Faz-nos lembrar que fomos comprados por alto preço, o sangue de Jesus. Que o temor do Senhor seja o começo da nossa sabedoria e nos afaste do mal. Que em cada escolha, em cada palavra, em cada pensamento, possamos lembrar que tudo está diante de Ti. Pai amado, nós Te agradecemos porque sabemos que Tu nos ouves. Mesmo quando não sentimos, mesmo quando não vemos, a Tua fidelidade não falha. Colocamos este dia inteiro em Tuas mãos. Que a Tua graça nos acompanhe em cada passo, que o Teu Espírito Santo nos lembre, ao longo das horas, de buscar primeiro o Teu reino. Que em cada situação possamos perguntar: como eu posso Te honrar aqui, Senhor? Nós consagramos a Ti o nosso amanhecer, a nossa tarde e a nossa noite, e declaramos que queremos viver debaixo da Tua direção. Em nome de Jesus, nós oramos e confiamos. Amém. Pai amado, antes de encerrarmos este momento de oração, nós ainda queremos nos derramar mais um pouco diante de Ti e colocar com mais profundidade cada área da nossa vida debaixo da Tua soberania. Senhor, nós reconhecemos que sozinhos somos frágeis, limitados, inconstantes, mas em Ti encontramos abrigo seguro, direção firme e amor que não muda. Por isso, nesta hora, nós Te pedimos: vem Espírito Santo e toma o governo de tudo o que somos e de tudo o que temos. Entregamos a Ti os nossos pensamentos mais secretos, os desejos que muitas vezes não sabemos expressar em palavras, as intenções escondidas por trás de cada escolha. Purifica o nosso interior, Pai. Alinha a nossa vontade à Tua vontade. Tira de nós toda teimosia, todo apego a caminhos que não Te honram. Se em algum momento deste dia nós formos tentados a desviar o olhar de Ti,
que o teu Espírito nos corrija com mansidão e nos chame de volta ao centro da tua vontade. Que o nosso coração seja como um altar aceso, onde a chama da fé e do amor nunca se apaga. E se em algum momento essa chama enfraquecer, que seja o teu sopro, Senhor, a reacendê-la, a renovar a nossa paixão por ti, a nos lembrar de que nada neste mundo pode se comparar ao privilégio de viver em tua presença. Pai querido, nós também te apresentamos os relacionamentos que mantemos fora da nossa casa, no trabalho, na igreja, na vizinhança, nos ambientes virtuais. Tu conheces, Senhor, as amizades que edificam e também aquelas que nos afastam de ti. Dá-nos discernimento para valorizar as pessoas que nos aproximam da tua verdade, que nos encorajam a continuar, que nos falam de ti com a própria vida. E, se for necessário, dá-nos coragem para nos afastar, com amor e respeito, daquilo que tem sido fonte de queda, de distração, de pecado. Que sejamos, nós mesmos, uma companhia de paz para os outros, que as pessoas se sintam mais perto de ti depois de passarem tempo conosco. Que as nossas conversas não sejam vazias, marcadas apenas por reclamações, fofocas e comparações, mas que carreguem fé, esperança e consolo. Senhor, abençoa cada encontro que teremos hoje, cada mensagem que enviaremos, cada áudio que gravarmos, cada ligação que fizermos. Que tudo seja filtrado pelo teu amor e pela tua sabedoria. Se tivermos de corrigir alguém, que seja com verdade, mas também com ternura. Se precisarmos ser confrontados, que o nosso coração seja humilde para ouvir e aprender. Tiramos em teu nome todo espírito de divisão, de intriga, de confusão que tente se levantar contra a unidade que vem de ti. Que sejamos agentes de reconciliação e não de ruptura. Que sejamos construtores de pontes e não de muros. Pai amado, nós ainda te suplicamos por proteção espiritual ao longo de todo este dia. A tua palavra nos alerta que não lutamos contra carne e sangue, mas contra forças espirituais da maldade. Por isso, em nome de Jesus, nós pedimos que tu nos revistas com a tua armadura. Coloca sobre nós o capacete da salvação, para guardar a nossa mente dos dardos inflamados do inimigo, das mentiras que dizem que não somos amados, que não somos capazes, que não há mais esperança. Coloca sobre o nosso peito a couraça da justiça, para que o nosso coração seja protegido da culpa opressora e também da indiferença diante do pecado. Cinge a nossa cintura com a verdade, para que não sejamos enganados por falsas doutrinas, por ilusões deste mundo, por atalhos que parecem mais fáceis, mas que nos afastam de ti. Calça os nossos pés com o evangelho da paz, para que por onde passarmos deixemos marcas de pacificação, e não de conflito, de mansidão, e não de agressividade, de acolhimento, e não de rejeição. Coloque em nossas mãos o escudo da fé, para apagar cada seta de medo, de desânimo, de acusação. E dá-nos a espada do Espírito, que é a tua palavra viva, para que possamos nos defender e avançar, declarando promessas, orando, intercedendo, proclamando que Jesus é Senhor sobre todas as áreas da nossa existência. Cerca-nos, Senhor, com teus anjos ministradores. Guarda as nossas entradas e as nossas saídas. Guarda os nossos caminhos. Guarda o lugar onde moramos. Guarda o lugar onde trabalhamos. Guarda o lugar por onde transitamos. Que nenhuma armadilha oculta prospere. Que nenhum plano do inimigo tenha sucesso. Que toda obra de confusão caia por terra em nome de Jesus. Que este dia seja marcado não pelo medo, mas pela confiança, não pela tensão constante, mas pela certeza de que somos guardados pelas tuas mãos poderosas. E se mesmo assim enfrentarmos lutas, que nelas experimentemos o teu livramento, a tua direção e o teu consolo. Pai, nós descansamos em ti, porque sabemos que nada foge ao teu controle. Entregamos novamente nas tuas mãos o nosso passado,
o nosso presente e o nosso futuro. E te pedimos, continua escrevendo a tua história em nós, continua nos moldando, continua nos ensinando a buscar primeiro o teu reino, com o coração inteiro, com a vida inteira, com cada detalhe do nosso dia. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e confiamos que tu já estás agindo, muito além do que podemos ver ou imaginar. Amém. Meu amado irmão, minha querida irmã, se esta oração falou ao seu coração, eu agradeço profundamente por você ter permanecido até aqui, em comunhão. Eu te convido com carinho a escrever nos comentários uma frase de fé, algo que esta oração despertou em você, como por exemplo, uma declaração de confiança, de entrega, de esperança renovada. E se você quiser, deixe também o seu pedido de oração para que eu possa interceder por você. Se esta oração te abençoou, lembre-se de deixar o seu gostei. Isso ajuda a palavra a alcançar outros corações. E se inscreva no canal para continuar caminhando conosco em oração a cada manhã. Ative as notificações para não perder a próxima oração, pois, se Deus quiser, amanhã estaremos juntos novamente buscando o Senhor e colocando o nosso dia nas mãos dele. Compartilhe esta oração com alguém que esteja precisando ser fortalecido e lembrado de que não está sozinho. Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre você e te dê paz hoje e em todos os dias da sua vida.